Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou entrevistar a Ana Paula de Carvalho, ela que é mãe da Elis, e a Ana Paula participou comigo de uma vivência chamada Cuidados Naturais com a Saúde da Criança lá em Curitiba, e ela veio aqui hoje contar um pouquinho da experiência dela para vocês. A Ana Paula, ela é educadora parental, ela é formada em pedagogia, em neuropsicopedagogia, é mestre em educação, ela também é especialista em educação especial e também em educação transformadora. Tudo bem com você, Ana? Seja muito bem-vinda. Que alegria ter você aqui comigo hoje. Oi, tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você, falando um pouco dessa experiência que a gente teve. E foi uma experiência muito rica mesmo, não é, Ana? E eu lembro que no dia dessa vivência, a sua filha, a Elis, estava junto e o teu relato me emocionou muito. Mas antes de você começar contando esse relato, conta um pouquinho sobre a tua vida. Eu já te apresentei como pedagoga, mas assim, de que forma você atua hoje na pedagogia e na educação? Tá bom, então eu sou a Ana Paula, você já falou um pouco sobre a minha formação, né? Eu sou mãe da Elis, de 3 anos, e atualmente eu atendo pais que queiram educar, assim, os filhos com gentileza e firmeza, considerando as necessidades, a etapa de desenvolvimento da criança e tudo mais. E também atendo crianças com dificuldade de aprendizagem, aí mais no campo da neuropsicopedagogia, avaliando possíveis dificuldades que as crianças tenham, fazendo encaminhamentos e atendendo quando é o caso. Sim, bem resumidinho, só para só para vocês saberem um pouco sobre mim. Eu tenho uma página no Instagram que eu falo bastante sobre educação para pais. A neuropsicopedagogia em si, eu não tenho uma página de divulgação, mas faço atendimento também. Muito linda a tua trajetória, esse teu trabalho com educação infantil. Eu fico bem contente assim de ter tido a oportunidade de ter você naquele momento, naquela vivência tão especial lá em Curitiba, que, como eu disse, a Elise estava presente e ela tinha acabado de sair de um momento bem complicado da vida dela, que mexeu bastante com a família, não foi isso, Ana? Conta um pouquinho para gente, relembra um pouco daquele momento para gente. Foi sim, a Elis com 1 ano e meio ela estava na época, ela começou a apresentar um pouco de febre, assim, mas nada muito contínuo. Teve um pico de febre alta, mas sem medicamento a febre abaixou e tal. E daí essa febre ia e voltava. Eu levei ela num pronto atendimento, porque sempre essas coisas acontecem no fim de semana, né? Sempre quando a criança adoece, sempre na sexta-feira à noite, né? E daí ela tinha começado a apresentar os sintomas na quinta-feira de manhã. E ficou na quinta, na sexta, eu esperei o terceiro dia para levar no pronto atendimento, para verificar, né, que a gente sempre tem essa instrução, né, dos pediatras de não, a criança começou a apresentar um sintoma, já levar, né, esperar um pouco e tal. Ela estava com um dentinho nascendo também, né, então isso confundiu um pouco a gente. E a gente levou ela no pronto atendimento no sábado, e a médica falou que era por causa dos dentes mesmo, esses picos de febre que ela estava tendo, mas a febre dela tinha sido bastante alta, tinha chegado a 40 graus, a gente comentou isso com a médica, ela falou, não, é por causa dos dentes e tal. Até depois, muitos médicos me relataram que isso não acontece, febre tão alta por causa dos dentes, né? E aí eu voltei com ela para casa, com um monte de anti-inflamatório para ela tomar. Eu optei por não dar o anti-inflamatório e nenhum antitérmico para ver como que o quadro ia evoluir. E no domingo ela continuava bem apática, não tendo mais febre, mas bem apática. Aí eu chamei um médico aqui em casa, que faz aquele atendimento domiciliar, né? E ele diagnosticou ela com estomatite, porque ela estava com algumas feridinhas na boca. Daí, na segunda-feira, ela continuava apática, daquele jeito, tal. Aí liguei para a pediatra dela, fiquei tentando um horário, consegui um encaixe para terça-feira. Aí levei ela lá na terça-feira, a pediatra dela falou, olha, eu não sei o que é, mas tá muito estranho, assim, né? Ela tá muito apática, muito amarelinha, então vamos fazer um hemograma para
para ver o que que é, tal. Daí na hora até falei com ela, falei, mas Lu, o que que você acha que é, tal? Daí ela falou, eu não sei, mas normalmente é alguma coisa no sangue que mexe, assim, com a tonalidade de cor da criança, né, tal. Aí já saí meio amedrontada, assim, né, com medo de um quadro bastante grave, mas a gente não tinha uma visão de ser uma emergência, assim. Mesmo assim, a Lu falou para mim, leva ela daqui, já vai lá no hospital fazer os exames por via das dúvidas, né? Então, eu levei ela para o hospital, a gente fez um hemograma, e a Lu tinha pedido também um exame de imagem, porque ela desconfiou que poderia estar tendo algum tipo de sangramento interno por causa da tonalidade de cor da pele dela e tudo mais. Eu imagino o seu desespero como mãe nesse momento, né? E eu tava sozinha com ela, o Diogo tava, meu companheiro tava enrolado com o trabalho e tal. Aí liguei pra ele e falei, tô indo pro hospital fazer exame na Elise, tá, a hora que você conseguir, vem pra cá também, né? Aí fiz o exame de sangue, tipo, primeira vez na vida, ela nunca tinha adoecido, nada, beleza, tirou sangue, fiquei lá esperando pra fazer o exame de imagem. E eu lá com ela no colo, amamentando todo o tempo, porque ela só tava no peito praticamente, não tava quase comendo. Aí daqui a pouco eu olho no meu celular, assim, tinha 10 chamadas perdidas da pediatra dela. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, né? Aí liguei de volta pra ela, Paula, onde você tá? Daí eu, tô aqui no hospital, tô aguardando pra fazer o exame de imagem. Ela, não, vem pra tal lugar aqui no hospital, pra tal sala, tô te esperando aqui, a gente tem que internar a Elisa agora. Deu, tá, mas o que tá acontecendo? Dela, a Elisa entrou em sepse. Pelos exames de sangue. Daí eu nem sabia o que era sepse, graças a Deus. Fiquei meio pasma, assim, mas meio perdida na hora, sabe? Aí, a sepse é uma inflamação generalizada, potencialmente mortal, assim. Ela tava quase em óbito, assim, tipo. Não tinha virado infecção ainda, mas já era uma inflamação generalizada, que é quando os órgãos já começam a não responder muito bem, né? Aí cheguei, assim, numa sala, vi que a questão era grave, assim, porque tinha uns 3 médicos, mais enfermeiros, eles já estavam com aquele aparelho para... Aqueles aparelhos de choque, assim, sabe? Que usa quando a pessoa não consegue... Precisa ressuscitar, né? Que fala, assim. E daí eu fiquei bem assustada, assim, e falei, mas o que é que tá causando isso e tudo mais? Eles, a gente não sabe o que é, a gente vai examinar agora para descobrir, provavelmente é meningite. Aí a gente bem em pânico, assim, né, eu e meu esposo, foi bem difícil. Aí eles tiraram sangue, tiraram saliva, várias coisas assim, foram mexendo nela para examinando e tal. E daí eles já colocaram o antibiótico na veia dela sem saber o que era, porque precisava melhorar o quadro dela o quanto antes. E daqui a pouco a gente descobriu que era uma pneumonia, que eles chamam de pneumonia retida ou silenciosa, porque ela tinha sido auscultada por vários médicos, ela não tinha coriza, não tinha tosse, não espirrava, não tinha... A ausculta dela era limpa, mas o pulmão dela, os 2 pulmões estavam inteiramente tomados. Só que a pneumonia não pegou justamente a parte de baixo do pulmão, assim, uma linha embaixo do pulmão, que é onde chuvisca a ausculta, assim, sabe? Mais ou menos, assim, eu tô falando de forma bem, assim, formal, né? Porque eu realmente não entendo muito dessa parte médica, mas existem vários casos de crianças que apresentam esse quadro de pneumonia retida e muitas delas vão a óbito, assim, porque realmente não tem o que fazer, assim, porque não consegue, né, diagnosticar. Uma coisa que eu aprendi com isso, né, que vários médicos depois me explicaram, é que quando a criança tem febre, assim, de 40 graus, mais de uma vez, assim, né, 3 dias seguidos, tem que fazer um hemograma nela. Protocolo da pediatria, por essa possibilidade de ser uma pneumonia retida. Que eu desconhecia isso, né, a médica tinha dito que era por causa dos dentes e tal, a gente acreditou e não pediu nenhum exame, nada, né? Que tivesse solicitado um exame e tudo mais. Mas aí ela foi internada, não teve que ser entubada, graças a Deus, muito por causa da amamentação, assim, né? Os médicos disseram que a amamentação ajudou muito ela a não ser entubada, mas a gente ficou, assim, uns 2 dias com ela com risco, assim,
de morte muito grande, assim, foi muito difícil mesmo, assim. Deus, eu imagino o teu desespero do teu marido. Ficava toda hora entrava a enfermeira, entrava médico. Nem consigo me colocar muito no teu lugar, porque eu também estaria desesperada numa situação como essa, completamente inesperada, um bebê, né? 1 ano e meio é um bebê ainda. Sim. E vocês foram muito fortes mesmo, e eu fico contente que vocês encontraram no caminho de vocês também as plantas medicinais para dar um suporte para a saúde dela e para a saúde da família após esse momento tão difícil, não é, Ana? Mas conclui a tua história, é importante que você conclua e diga para a gente, né, fazendo essa correlação de como foi que ela saiu do hospital e aí, na sequência, gostaria que você me falasse como foi que você chegou até a mim, porque eu lembro que você me disse na vivência que ela tinha saído do hospital há 2 semanas atrás daquela data da vivência. Tinha sido algo bem... Nossa, eu nem lembro que era tão perto, assim, eu não lembro que era tão perto. Muito. Ah, então, daí, assim, aí, graças a Deus ela se recuperou muito bem, assim, foi um processo que foi um susto grande, mas teve uma recuperação muito rápida e tal. E aí foram 8 dias de internamento no hospital e depois a gente foi para casa e ficou tudo bem. Ela não teve nenhuma sequela da pneumonia, que é muito comum em casos como o dela, né, ter uma sequela grave e tal. E a gente ficou assim um pouco se sentindo um pouco culpado no sentido de já fazia algum tempo que ela tinha, um pouco antes dela ter essa pneumonia, ela tinha tido também aquele mão pé boca, sabe? Então o sistema imunológico dela estava baqueadinho, sabe? E aí a gente ficou pensando muito assim, tá, a gente não medica a criança loucamente, né, como assim, né, cada um faz o que acha certo e tudo mais, mas eu sempre tive essa coisa muito forte, assim, de não querer ficar dando anti-inflamatório por qualquer coisa, ficar dando medicamento por qualquer coisa. Né? Porque daí a gente acaba tendo muito mais dificuldade de controlar uma doença, né? Que nem a médica dela falou muito pra gente quando ela teve a pneumonia. Ainda bem que a Elis não é um bebê que tomou antibiótico um monte de vezes, porque a gente colocou o antibiótico fez o efeito esperado. Porque se ela já tivesse tomado muitas vezes, poderia ser que o antibiótico não conseguisse resgatar o corpinho dela, assim, né? Mais ou menos nesse sentido. Mas aí eu ficava pensando, a gente também acaba criando uma cultura muito também de não ser preventivo, sabe? Frente a, às vezes, o nariz que está escorrendo, às vezes o corpo está dando sinais que a imunidade não está legal, e por não querer medicar excessivamente, dar 1001 vitaminas, que também tem essa linha das vitaminas, que, enfim, eu também tenho um certo pé atrás, sabe, com essa coisa de dar 10 tipos de vitaminas para criança por dia, né? Aí, por não querer seguir essas linhas, também senti que eu estava sendo um pouco assim, deixando muito, sabe? Quando ela tinha algum sintoma, deixando muito assim, e não tendo uma cultura assim preventiva frente às pequenas coisas que surgem para que não se agravasse, né? Não que talvez essa pneumonia talvez não pudesse ter sido evitada realmente, mas assim, em outros quadros que poderiam vir a acontecer, né? Já que ela tinha ficado com a imunidade tão debilitada, eu queria buscar algum tipo de alternativa que não fosse medicamentar ela excessivamente, né? E aí eu vi o anúncio lá na tenda, né? Que eu já acompanho a tenda há algum tempo e tal, vi o anúncio e falei, nossa, é isso que eu quero, buscar uma forma de tratar naturalmente, mas com alguma base, né? Oi? Tratar naturalmente, e como você falou algo muito importante, trabalhar na prevenção, né? É igual aqui em casa com as minhas filhas, com as minhas crianças. Começou a escorrer o nariz, eu não espero assim nem um dia. Eu já entro com um chazinho, sabe? Eu já dou um banho de plantas medicinais, antigripais, e assim não evolui, não chega nem a gripar, porque eu trabalho no campo da prevenção, né? Então, eu achei muito bacana isso que você falou, esse insight que você teve, né?
de entender que trabalhar no campo da prevenção é importante, mas de forma natural. Isso, porque essa coisa, né, essa linha de medicamentar muito a criança também acaba prejudicando outros fatores, né? Então, daí quando eu vi o anúncio, assim, falei, nossa, exatamente. Tinha já algum conhecimento sobre óleos essenciais, já usava um ou outro, usava chá, mas tudo de uma forma muito rudimentar, sabe? E daí o que eu achei muito legal foi que você trouxe estudos, né? Eu nem tô devia ter trazido o livro aqui embaixo. Eu comprei os livros que você indicou, de óleos essenciais, de ervas, e comecei a usar muito aqui em casa, não só com a Elis, como também comigo e com meu marido. Então, isso, assim, foi um ganho muito grande, porque além de você trazer na vivência já algumas receitas, algumas questões, assim, que já são mais diretas mesmo, você também trouxe fontes científicas para a gente buscar, né, essas formas de melhorar o dia a dia, de atuar com uma visão mais preventiva, assim. Daí eu acho que isso que foi muito interessante, assim, pra gente, que é uma coisa que a gente usa um monte, assim, até hoje, assim. Foi uma vivência de um dia que impactou na nossa vida. E, Ana Paula, qual foi a principal transformação que você sentiu no dia da vivência? E como essa transformação adentrou a tua casa em relação aos cuidados naturais com a tua família, sobretudo com a tua pequena? Eu acho que, assim, a transformação que eu senti mais mesmo foi essa de afinar o olhar preventivo, assim, de buscar formas de não deixar que certos incômodos fiquem maiores, assim, sabe? E o que impactou, assim, bastante a gente foi que a Elis realmente, acho que desde que eu fiz a vivência, ela nunca mais gripou. Tipo, ela tem a rinite, né, que escorre um tanto o nariz e tudo mais, que a gente também vai é, cuidando disso e tudo mais, mas aí a gente toma um super cuidado, assim, porque ela começa a ficar um pouquinho amuadinha, assim, tossindo um pouquinho mais, já vou lá, faço uma inalação com chá de camomila que você ensinou, faço um banho com erva, já coloco lá um óleo essencial no difusor dela, já vou melhorando essas questões. Ela já solta aquele catarro, né? E já vai limpando o corpinho. A dermatite também foi uma outra coisa que ajudou bastante, porque aí eles têm um quadro de dermatite bem difícil, assim, desde que ela era bem pequenininha. E daí você ensinou várias coisas, assim, óleos e chás para eu passar. Então, começou a ficar um pouquinho a pele dela irritada, eu já vou lá e já passo uma pomada, já dou um banho. Eu não preciso esperar chegar lá num ponto que eu vou ter que usar aquela pomada carésima e super agressiva, sabe? Que era o que eu fazia antes. Eu pensava, não vou ficar tratando dermatite com hipoglós toda hora, sabe? Tipo, porque tem gente que fica passando essas pomadas comuns da dermatite, que dá uma segurada, mas não segura muito, e acaba sendo prejudicial porque você fica toda hora usando coisa química na pele da criança, né? E daí, agora eu tenho esse meio de ação, assim, que começou a irritar a pele dela, bota uma camomila no banho, bota uma calêndula, vai lá, pega um óleo essencial, né, vou fazendo alguns tratamentos ali. Acho que foi isso que você perguntou, né? Não sei se deixei de... Foi, é isso. E, Ana, eu lembro de um depoimento que você deu, acho que no Facebook, e eu fiquei assim bem emocionada. Você nem falou para mim, você falou para uma amiga nossa em comum, a Cláudia Pacheco. No post dela, você comentou que depois da vivência com as plantas medicinais, né, no cuidado com as crianças, você começou a fazer um tratamento com a camomila na sua filha, na Elis, e que ela expectorou muito, ela colocou para fora bastante catarro, não foi isso que aconteceu? Foi. A gente fez depois daí que ela estava se recuperando, assim, né? Porque ela não ficou com sequelas da pneumonia, só que o corpo demora para se restabelecer, né? Até o médico, um dos médicos que acompanha eles, ele é antroposófico, e eles partem de uma premissa que o corpo leva pelo menos 3 meses para se restabelecer depois de uma grande crise, né? E aí uma das coisas que a gente fez foi fazer as inalações com camomila e tomar um chá de camomila também todo dia, que era uma coisa que eu nem imaginava, assim, eu tinha o chá de camomila como uma coisa para acalmar, não para expectorar, sabe? E funcionou super bem, assim, ela soltou bastante catarro, porque
o antibiótico não vai limpar tudo, né? Se você fizer um exame de uma criança que acabou de ser internada com pneumonia, o pulmão dela continua, o pulmão da Elis continuava bem feinho nos exames quando ela saiu do hospital, né? Então tinha um tempo ali do restabelecer do organismo, né? E aí a gente usou bastante tudo que você. Também foi o óleo essencial, eu não me lembro qual que era que você me passou para colocar no difusor também. Toda noite a gente colocava e foi ajudando ela a expectorar e a restabelecer assim a saúde. E como é que você se sente hoje, após ter conseguido acessar o portal de cura do poder das plantas, sobretudo com a tua filha? A gente fica muito feliz, né? Porque a gente se sente potente, assim, porque uma coisa que aconteceu com a pneumonia dela, que foi uma questão muito difícil, assim, porque você ter o seu filho no colo, assim, quase morrendo, né? Ficar olhando a saturação abaixando naquele aparelhinho, assim, né? Ela ia mamar, daí para sugar o peito, a saturação abaixava, né? E você com aquela criança, assim, no colo, sabe aquela sensação, assim, tá escorrendo entre os meus dedos, assim, eu não tenho o que fazer, assim, né? Não consigo, não posso fazer nada diante disso, assim, né? É uma sensação muito difícil, assim, muito massacrante, assim. Para mim foi bastante traumatizante mesmo, assim, ficar com ela, assim, no colo, tentando reanimar ela, tentando fazer com que ela se restabelecesse, né? Aí quando a gente começou, né, a fazer esses tratamentos, né, alternativos e tudo mais com ela, vendo o corpinho dela reagir, tanto na questão da recuperação da pneumonia, quanto na questão da dermatite também, que era uma coisa que me dava muito um sentimento de tipo, poxa, de novo a gente vai ter que usar essa pomada, sabe? Eu não me lembro o nome da pomada, porque ela nunca mais usou depois disso, eu nem lembro o nome, mas era uma pomada super forte que a gente usava para dermatite, porque abria a pele dela, sabe? Tipo, ficava no vivo, não tinha que fazer, tinha que passar uma pomada fortíssima para segurar, né? E aí, assim, a gente usando esses métodos alternativos e vendo o resultado, vendo que ela estava bem, né? Que a saúde dela se restabeleceu. A gente também ficou com ela em casa, né? A gente já estava em quarentena desde bem antes de começar a quarentena, né? Porque a gente deixou de levar ela para a escola para que ela se recuperasse bem e tudo mais. Inclusive, foi recomendação médica mesmo, não tinha nem alternativa. Aí a gente olhar assim ela restabelecendo a saúde, né? E eu vejo a Elis hoje assim como uma criança muito saudável, assim, muito ativa, que tá sempre bem, assim, que não resfria fácil, que não, sabe? Tudo isso assim é muito gratificante, né? Porque a gente se sente empoderada mesmo, né? Como mãe e até mesmo nos nossos tratamentos, assim, né? Meu e do Diogo, que o Diogo tem um problema muito grande com espinhas, daí você me passou também na época, acho que era chá de sálvia, que ele começou a tomar e tudo mais, e algumas questões minhas emocionais também. Então, assim, a gente ia aprender, a gente se sente um pouquinho bruxa, assim, né? Muito legal, que a gente se sente assim, eu tô conseguindo fazer, eu tô conseguindo pensar sobre essas coisas de uma maneira mais intuitiva também, né? Buscando alternativas, isso é muito legal, assim. Ana, eu estou muito feliz e emocionada com o teu depoimento, com a melhora da Elis, com o fortalecimento da imunidade dela. Estou muito contente mesmo. Para mim, o teu relato é sinônimo de missão cumprida mesmo. Fico muito grata por você ter aceitado estar aqui comigo hoje e dizer assim para você que confiar no poder das plantas é confiar realmente na cura. Você confiou, está tratando da sua filha de uma forma muito linda, gentil e natural, e muito grata por ter ouvido o chamado, viu? Desejo, assim, muito amor sempre e saúde para vocês. Muito obrigada. A gente que agradece, assim, por ter acessado todo esse campo de conhecimento, né? Conhecido essas questões, assim, que muitas eu desconhecia. A gente já tinha uma pegada mais natureba, assim, aqui em casa, né? Mas eu acho que também dar uma certa metodologia, um olhar mais aprofundado sobre essas coisas é muito bom, assim, porque aí a gente vê mais eficácia mesmo, né? Eu lembro até que na sua fala você falou uma coisa que me marcou muito,
você falou assim, da onde que vocês acham que vêm os fármacos, né, os remédios de farmácia e tudo mais? Você falou também vem das plantas, só que daí eles têm as plantas e tem as químicas e tem outras coisas envolvidas, né? Daí por que que a gente confia tanto naquilo que foi mexido e não confia naquilo que é natural, né? Por que que a gente tem essa desconfiança quando se receita um chá, quando se receita um banho de ervas, sendo que a origem dessas questões de curas está aí, né? Aí a gente vislumbrar assim essas possibilidades é muito legal, né? É muito prazeroso, assim. Fico muito feliz mesmo e agradeço mais uma vez, viu, a tua presença. Um cheiro na Elis. Desejo aí Pode uma vida com deixar. muito amor e saúde para vocês. Para vocês também, muito obrigada pela oportunidade aqui de falar sobre a gente. Muito grata. Tchau, Ana Paula. Tchau!